Ô Roberto, como que o investidor faz para investir depois desse impeachment no domingo, né? Até a votação no Senado, como que faz nesse meio que um limbo aí para a Bolsa, né? Olha, é interessante, né? Porque para quem olha a Bolsa de Valores hoje, como a gente tem bastante salientado ao longo das últimas semanas, ou principalmente ao longo dos últimos dias, né? Um lado você tem que ficar de olho com foco principalmente nessa questão do impeachment. É bem verdade que grande parte das ações já vinham sendo precificadas. Se a gente for lembrar que o mês de março teve a maior alta percentual do índice Bovespa desde outubro de 2002. E agora as 2 primeiras semanas de abril também o mercado subiu bastante, especialmente algumas ações ligadas a commodities, né? E essa é outra questão. Se a gente for olhar com outro olho, não dá para tirar também o foco dos preços das principais commodities nos mercados externos, né? Especialmente os preços do petróleo no mercado internacional e também minério de ferro, até porque o petróleo sobe mais aproximadamente 10% no ano e o minério de ferro quase 45%, né? Isso tem sustentado bastante também, impulsionado bastante algumas empresas de ações ligadas a commodities aqui no nosso país. Então não tem como você tirar o olho de um ou o olho de outro. E ainda tem essa questão no Senado, que a princípio deve ser decidido na primeira quinzena do mês de maio. A princípio a gente não sabe ainda exatamente quando vai ser esse desfecho. O fato é que o desfecho deve ser pela saída da presidente Dilma Rousseff, pelo que tudo indica, mais de 50 senadores já estariam inclinados a votar a favor do sim do impeachment. Então eu acho que é o momento agora de aguardar. E por que aguardar? Porque em grande parte a precificação no mercado de ações já vem acontecendo ao longo das últimas semanas. O mercado vive de expectativas, mas ainda não há uma certeza absoluta o que vai acontecer daqui para frente. Então, e ainda, se você for levar em consideração os fundamentos da economia real do nosso país, a gente sabe que a gente passa por uma das maiores crises econômicas das últimas décadas, né? Inclusive com o PIB retraindo 3,8% em 2015 para 2016 com uma perspectiva praticamente igual, né? Então, é um momento, na minha visão, para quem olha mercado de ações, para quem olha mais médio e longo prazo, é uma visão agora de acalmar, aguardar e esperar um melhor momento para entrar novamente. A volatilidade, eu queria saber se vai ter um tom volátil em algum momento, porque tem alguns analistas que dizem, ok, esse primeiro round aí está perdido para o governo, mas ninguém sabe como vai acontecer, o que vai acontecer no julgamento, né, da presidente mesmo, para um afastamento completo, não um afastamento temporário. Alguns analistas me disseram na segunda-feira que isso poderia já começar a ser assimilado pelos investidores. Quero saber se isso realmente acontece. Pode acontecer ou não. Olha, a expectativa, eu acho que pelo que eu vejo hoje, por todos os fatos que englobam e o que é divulgado na imprensa hoje também, a gente vê que praticamente nessa próxima votação agora, que é necessária a maioria simples no Senado, já deve ter praticamente 2/3 dos senadores, né? Então, e aí o vice-presidente Michel Temer assumindo interinamente, mesmo que por 180 dias, ali na frente, depois desses 180 dias, óbvio que os 100 primeiros dias vão ser de extrema importância, vai levar em consideração que esses 180 dias também deve casar com as eleições municipais, agora desse ano. Enfim, é muita coisa para acontecer, mas ao mesmo tempo esses 100 dias serão de extrema importância, porque a gente vai conseguir ter absoluta certeza da formação desse novo governo, de quem serão os ministros que vão assumir as principais cadeiras, como por exemplo o Ministério da Fazenda, se o Ministério da Previdência Social ele vai acabar entrando para um super ministério aí também, pelo que a gente já começa a enxergar nesse momento. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Quais serão as próximas diretrizes a serem adotadas por esse próximo governo? Se presidente do Banco Central nós teremos uma mudança ou se ficará Alexandre Tombini. Enfim, tem muita coisa para acontecer e é por isso que eu disse que eu acho que é um momento muito mais de aguardar agora, pelo menos até o início do mês de maio, para ver quais realmente serão essas diretrizes e quais serão os próximos ministros que devem assumir as principais cadeiras, né? Roberto, você disse que é um momento de esperar. Você acha que existe um novo fluxo, talvez um fluxo estrangeiro que também está esperando uma definição completa, até da equipe econômica, para vir para o Brasil em uma nova, talvez um novo rally, só que mais sustentado, com apostas de longo prazo? Não? Olha, eu particularmente não acredito num novo rally a curto prazo. Eu acho que o que o mercado já tinha que trazer, o mercado já trouxe. Essa entrada de fluxo de capital estrangeiro a gente já vê muito forte ao longo de 2016. Agora, no mês de abril, também a gente já tem um fluxo bastante interessante
de capital estrangeiro, então não acredito que nós tenhamos um rally a curto prazo. É bem verdade que depois da votação no Senado, que deve ser novamente na primeira quinzena do mês de maio, quando serão colocados os nomes oficiais dos novos ministros e também postos chaves também do governo, como por exemplo o presidente da Petrobras, se vai haver troca ou não na presidência do Banco do Brasil, enfim, deverá haver um choque de gestão nessas companhias ou não. Eu acho que é muita coisa para acontecer, mas em grande parte o fluxo desse capital estrangeiro acredito que já tem entrado, já tem incorporado inclusive no preço dessas ações. Agora, se a gente for falar de Petrobras, eu acho que também vale salientar a questão do preço da commodity no mercado internacional, né? Sim. Não só, obviamente, esse choque de gestão que pode ocorrer, mas como também essa questão do preço da commodity lá fora, que inclusive a gente já vê que vem subindo 10% no ano. Essa semana nós tivemos greve dos petroleiros no Kuwait, a gente vê que o ativo ele acabou tendo uma alta até bastante considerável, apesar da reunião em Doha, que não se chegou a um consenso entre os países membros da OPEP para o congelamento de produção, que a princípio já estaria, de certa forma, acertado, e o ativo vinha subindo por essa razão ao longo das últimas semanas. Enfim, muita coisa acontecendo, muita turbulência, inclusive, certamente ainda veremos muita volatilidade. Em relação à pós-votação no Senado, vai ter essa formação de equipe econômica, equipe de governo como um todo. Queria saber se existe algum prazo que o mercado vai dar aí, qual que será o tempo dessa lua de mel? Como que a gente pode prever isso? Ele vai ter que lançar as medidas urgentemente para que o mercado consiga entender esse aceno, ou ele vai ter um período aí de crédito até começar a mostrar a que veio? Eu acho que à primeira vista o mercado já está dando esse crédito para ele pela precificação dos ativos que a gente consegue enxergar hoje na Bolsa. Não só na Bolsa, como também no câmbio. A gente vê o dólar hoje, ele deu uma bela recuada ao longo de todas as últimas semanas também, chegando próximo da casa dos 3,50, e o Banco Central atuando muito forte também. Na curva de DI, na curva futura de juros também, a gente vê que já recuou bastante, sinalizando também essa entrada do vice-presidente Michel Temer. Ou seja, à primeira vista já está sendo dado um voto de confiança. Agora, quantificar esse período eu acho bastante difícil. Mas, sem dúvida, essa questão que eu coloquei, eu acho que cerca de 100 dias, esses 100 primeiros dias, certamente deve ser algo aí que o mercado deve continuar, possivelmente, dando uma credibilidade ou um crédito a mais para ele. Agora, é sentar e aguardar para ver se realmente, não só esses novos ministros que vão assumir, mas também se as reformas necessárias, estruturais para o país, como que elas vão ser conduzidas depois de um impeachment que nós tivemos aí 367 dos 513 deputados, mas a costura, sem dúvida, política vai ser muito forte, muito complexa e certamente muito difícil. É bem verdade que o vice-presidente Michel Temer já é uma pessoa bastante experiente, ele já vive esse mundo de Brasília há muitos anos, já foi presidente da Câmara também, enfim, é vice-presidente já pelo segundo mandato consecutivo. Então, a princípio, ele seria uma pessoa extremamente mais flexível e mais maleável. Também haveria pessoas ao lado dele também muito mais capazes, desse ponto de vista político, de realizar essas negociações para cargos em ministérios para esses partidos que ganharam corpo com o Partido Progressista, o próprio PSD também, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Enfim, tem muita coisa para acontecer e é isso que eu acho que a gente tem que sentar e aguardar nesse exato momento para ver essa costura toda também, como ela vai ser feita pelas próximas semanas. Né? Roberto, você disse que o mercado já está precificando. Agora, você acha que o preço já foi muito além do que deveria ou ainda existem oportunidades ou a Bolsa está cara de uma maneira geral? Eu acho que oportunidades há. E oportunidades sempre vai ter na Bolsa. Eu acho que independente do momento, se é um momento de crise, se é um momento de bonança, se é um momento de neutralidade, eu acho que oportunidades sempre haverão na Bolsa, especialmente oportunidades de curto prazo, para aqueles investidores que eles gostam de olhar muito mais, ou que inclusive até vivem disso, né? Então, para aqueles que a gente considera os curto-prazistas, sempre haverá oportunidades. Agora, para aqueles que olham médio e longo prazo, eu aguardaria algum momento um pouco melhor para ver quando que seria o melhor momento de voltar a comprar ações na Bolsa visando lá na frente. Por quê? Porque, de novo, a gente não tem ainda a sensação, a noção exata do que vai acontecer aqui para frente. Lembrando, inclusive, que o PT, sem dúvida alguma,
Com a presidente Dilma Rousseff deixando a cadeira da presidência, vai ser uma oposição aí extremamente forte, como sempre foram também, né?